Últimas notícias do cosmos. A astronomia à velocidade do som. Sejam bem-vindos às últimas notícias do cosmos. O meu nome é Ricardo Cardoso Reis e durante os próximos 5 minutos vou ser o vosso guia nesta viagem sonora pelo universo. Que a Lua pode ter água não é propriamente novidade. Há alguns anos que observações feitas por vários telescópios terrestres e por satélites lunares detectaram indícios de hidratação em várias crateras do Polo Sul da Lua, que a luz do Sol nunca consegue iluminar. Hidratação não é o mesmo que água, porque até agora as observações não nos permitiam distinguir se estavam a detectar moléculas de água, H2O, ou apenas íons hidroxilo, OH. Eis que entra em ação aquele que é, se não mais estranho, certamente o mais original dos observatórios atuais, o SOFIA da NASA. O nome é o acrónimo inglês para Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, ou em português, Observatório Estratosférico para a Astronomia Infravermelha. Ora, para os menos familiarizados com as camadas da nossa atmosfera, a estratosfera é a camada logo acima daquela onde todos nós vivemos, a troposfera. A base da estratosfera começa a altitudes diferentes conforme a zona do planeta, mas em média começa nos 12 km de altitude e vai até aos 50 km de altitude. Ou seja, esta camada fica bem abaixo do limite do espaço exterior, que foi definido começar aos 100 km de altitude, mas acima dos quase 8.850 metros de altitude do topo do Monte Everest, a montanha mais alta à superfície da Terra. Mas então, onde é que se coloca um observatório que fica acima da montanha mais alta e abaixo do espaço? A voar a bordo de um avião, é claro! O SOFIA é um Boeing 747SP modificado para ter uma enorme porta na fuselagem lateral que revela um telescópio refletor de 2,5 metros, feito para observar o universo na banda do infravermelho. A ideia de o colocar num avião tem a ver com o vapor de água presente na nossa atmosfera, pois este bloqueia a maioria da radiação infravermelha. Assim, observações nesta gama normalmente têm de ser feitas recorrendo a caríssimas missões espaciais. Mas este avião eleva o telescópio acima dos 12 km de altitude, até à base da estratosfera, onde praticamente já não existe vapor de água que impeça as observações nesta banda. E custa uma fração do preço de uma missão espacial. Desta vez, o SOFIA foi apontado para uma região iluminada perto do Polo Sul lunar, junto da cratera Clavius. A equipa, liderada por Casey Honeyball, da Universidade do Hawaii e do Goddard Space Flight Center, da NASA, observou a cratera num comprimento de onda muito específico nos infravermelhos, a risca de 6 microns, e descobriu que algo estava a absorver a radiação do Sol e reemiti-la exatamente da mesma forma que seria esperado por moléculas de água. Claro que a quantidade detectada não é muito significativa. No artigo, publicado no último número da revista Nature Astronomy, a equipa relata que detectou concentrações entre 100 e 412 partes por milhão, ou pouco mais do que o conteúdo de uma garrafa de água de 33 centilitros, espalhada por 1 metro cúbico de solo lunar. Por comparação, o deserto do Saara tem 100 vezes mais água. Mesmo assim, a descoberta de água numa zona da Lua iluminada pelo Sol dá indícios que a água lunar pode ser bem mais abundante do que se julgava, não estando restrita apenas às zonas permanentemente na escuridão. Abre também a discussão de como é que essa água se forma e como é que se mantém em condições tão hostis. Seja como for, isto são ótimas notícias para todos os programas de exploração lunar tripulada planeadas pelas várias agências espaciais. A água é essencial à vida e por isso é também vital para se poder manter qualquer tipo de base permanente na Lua. Mas a água é pesada e não ter de ser levada da Terra significa que muitos outros equipamentos e mantimentos essenciais podem ser levados no seu lugar. Será também uma grande vantagem se esta se encontrar em locais de acessibilidade fácil, uma vez que a água previamente detectada, em crateras onde nunca brilha o Sol, seria extremamente difícil de obter. O que é mais incrível nesta descoberta é que o SOFIA nunca tinha observado a Lua. Normalmente o telescópio usa uma câmara-guia que reconhece estrelas conhecidas e com isso mantém o telescópio fixo no seu alvo. Mas a Lua ocupa todo o campo de visão da câmara-guia, pelo que não se sabia se o telescópio seria capaz de fixar a Lua ou não. Assim, foi feito um pequeno teste em que o telescópio observou a Lua apenas durante 10 minutos, só para ver se era possível obter alguma coisa. Foi o que bastou para uma descoberta que mudou profundamente o nosso conhecimento acerca da Lua. Já agora termino com uma coincidência. A cratera Clavius, onde a água agora foi detectada, talvez seja um nome que os fãs de ficção científica reconheçam. É que em 1968, o famoso escritor de ficção científica Arthur C. Clarke
colaborou com o ainda mais famoso realizador Stanley Kubrick para criar um livro e um filme homónimos, 2001 Odisseia no Espaço. Nessa história, quando um monolito negro é descoberto na superfície da Lua, o Dr. Heywood Floyd viaja até a base lunar mais próxima, a base Clavius, situada na cratera Clavius. Últimas Notícias do Cosmos é um podcast produzido pelo Planetário do Porto Centro Ciência Viva e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.